estamos juntos aqui em nossa igreja, Sara Nossa Terra, Belo Horizonte, nossa sede, capital. E neste exato momento nós estamos com os nossos louvores. A nossa igreja está reunida e aonde temos uma palavra que vai de encontro ao seu coração, à sua necessidade, que é uma palavra de Deus, aonde acontecem os nossos cultos, aos domingos, aos sábados e durante a semana. Nós queremos que você venha nos conhecer, você é o nosso convidado especial. Venha fazer parte desta grande família que é a Igreja Sara Nossa Terra. E nós também queremos que você fique atento e saiba tudo o que acontece nas nossas igrejas, bem como por todo o Brasil, em todas as capitais, em centenas, milhares de cidades principais do Brasil e do mundo. A Sara Nossa Terra está presente, próxima de você. Vá, conheça uma igreja Sara Nossa Terra mais próxima de você. E hoje nós queremos levar você a nos conhecer mais pelo nosso programa, como também alcançar o seu coração naquela busca que você tem feito, uma busca espiritual, emocional. Então, na sequência da nossa programação, você ainda vai receber as palavras, você vai ter testemunhos, vai conhecer a nossa agenda. Então, querido, fica atento aí, que Deus te abençoe muito. Nós estamos juntos para que a cada dia na sua vida você encontre a vontade de Deus e a viver uma vida plena em nome de Jesus. Que está em Gênesis capítulo 30, a partir do verso 25, fala que assim que Raquel teve José, Labão, disse Jacó a Labão: deixa-me ir que já me vá ao meu lugar e à minha terra, que me vá. Verso 26, dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que eu tenho feito. Mas disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que eu te darei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeste isto. Aí Jacó fez um trato com Labão. E a Bíblia fala lá no verso 37, pula para o 37, fala que tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, de castanheiro, e descascou riscas brancas, descobrindo brancura que nas varas havia, pôs estas varas descascadas em frente da onde o rebanho, nos canos e nas pias de águas, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. No verso 40 fala que Jacó separou, não é isso? Olha lá, espera aí que pegou aqui. Separou Jacó cordeiros e pôs as faces dos rebanhos para as listrar, todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Né? E aí ele foi separando, e no verso 43 fala: e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, camelos e jumentos. Diga comigo: e cresceu em grande maneira. Assim será a sua vida. Você recebe, diz amém? Amém mesmo? Presta atenção.
Aqui é muito curioso porque fala que Jacó teve uma visão, Deus deu uma direção para ele de descascar varas. Ele pegava as varas, fazia como que riscas nas varas e colocava elas sempre aonde os rebanhos iam beber água. Sempre onde eles iam, eles tinham um hábito de descansar, de beber água, de ficar numa sombra, e aquelas varas ficavam ali pertinho, e todas as vezes que eles olhavam para aquelas varas, elas davam crias, e o rebanho era mais forte, e ele separava as crias. Era o trato que ele tinha feito com Labão, e Deus deu essa estratégia. Tudo era uma estratégia de fé, ou seja, estratégias da visão que Deus deu para Jacó. Interessante, Jacó precisava crescer, multiplicar, e já havia se doado muito ao longo dos anos para o seu sogro. Ele estava meio que frustrado, e a Bíblia fala que com essa estratégia, Jacó reanimou no Senhor. É meio que dizer assim, agora vai dar certo. Agora vai dar certo, eu preciso de uma estratégia, Deus me deu essa estratégia, a estratégia veio de Deus, eu vou colocar ela em prática, e as coisas vão começar a dar certo, porque Jacó estava cansado, ele queria ir embora, ele trabalhou muito, ele não tinha conquistado nada, e eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, no final desse ano, Deus também vai te dar estratégias. E Deus vai te dar estratégias, visão, direção, para você multiplicar, para você enriquecer, para a sua família ser próspera. Você recebe, diz amém? Mas é importante fazer uma recordação aqui da história de Jacó. Presta atenção. Primeiro, Jacó ele fugiu de casa por causa do seu irmão. Porque ele roubou o direito de primogenitura. Esaú, bem que a gente sabe que entregou para Jacó, porque desprezou. Mas o direito era de Esaú, seu irmão. Mas Jacó foi embora, com medo do seu irmão matá-lo. Olha só, ele fugiu. E a mãe de Jacó havia orientado Jacó, dito para ele assim, vai para a casa do meu irmão, vai para a casa do seu tio. E Jacó seguiu a orientação da mãe, e ele foi trabalhar lá na casa do tio, noutra região. O tio era o Labão, e lá ele começou a gostar de uma filha de Labão, e ele começou a trabalhar para casar com ela. Só que o seu sogro, no dia do casamento, de vez dar a filha que Jacó amava, que era Raquel, deu Lia, que era a primogênita, no lugar da caçula, porque era um costume daquela época, da mais velha ter que casar primeiro. Mas depois ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Ao todo ele trabalhou 14 anos para formar sua família. 14 anos seu sogro. Ou seja, Jacó, nesse final desses 14 anos, presta atenção, e depois de já ter todos os filhos, 12 filhos, José foi o último que nasceu. Depois que nasceu José, pensa bem para esses filhos tudo nascer, das 4 já, né? Pensa bem, uma escadinha de 12 filhos. Do mais velho até o caçula, José tinha acabado de nascer, ainda tinha Benjamim que vinha ainda, não é isso? Sei lá, deve ter demorado, se for uma escada de 12 anos, então foi 14 mais 12 anos, um cada ano. Mas é 4, então podia ser em 4 anos, não sei, faz a conta você aí, tá? Mas Labão fala que Labão, o sogro dele, não queria que ele fosse embora. Não queria que ele fosse embora. Olha que coisa. Por quê? A Bíblia que fala, nós acabamos de ler, aqui a permanência de Jacó, a presença de Jacó, fazia com que Labão fosse abençoado. A presença de Jacó ali trazia bênção sobre o seu sogro. Labão era abençoado pelo trabalho de Jacó.
Ou seja, Labão ele sabia que já a vida de Jacó trazia bênção para ele. Ele prosperava. Presta atenção numa coisa, Jacó não percebia isso. Por que Jacó não percebia que ele era fonte de bênção? Porque Jacó carregava uma culpa muito grande pelo que ele havia feito com seu irmão, com a sua família. Ele havia fugido, ele havia roubado o direito de primogenitura, ele carregava aquela culpa. E por causa daquela culpa, ele não enxergava o quanto Deus o havia abençoado, querido. Ele era filho da promessa. Ele era filho do filho de Abraão. Ele era o herdeiro da promessa. Ele era o terceiro patriarcal. E ele não enxergava nada disso, por causa de uma culpa que o consumia. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, talvez o inimigo tenha plantado na tua cabeça, no teu coração, um sentimento de não enxergar o quanto você é abençoado, o quanto você carrega a bênção de Deus, o quanto a promessa de Deus está sobre a sua vida, para você determinar, em nome de Jesus, que você é livre, e que o diabo não pode mais te acusar, e que você não carrega mais nenhuma condenação, e que você é uma bênção de Deus nessa terra, e você toma posse dessa bênção. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Ou seja, ele era filho da promessa, filho do filho de Abraão. Tudo que Jacó fazia dava certo, mas ele não conseguia enxergar por causa da culpa, do peso da acusação. Não vale mais nenhuma acusação sobre a tua vida. Todas as vezes que vier uma acusação sobre a tua vida, entenda, é Satanás, porque Deus não acusa. Deus, Ele abençoa, Ele perdoa, Ele tira de você toda condenação. Posso ouvir um amém? Amém. E por causa da culpa que Jacó carregava, ele aceitava a vida de subserviência, de ser subjugado do sogro. Seu sogro enriqueceu. E ele, num determinado dia, num determinado momento ali, a ficha de Jacó caiu. Fala comigo, a ficha caiu. Fala para o seu irmão assim, ó, a chave vai virar. Sabe quando a chave vira assim, ó? Aciona a chave no mundo espiritual, a chave vai virar. Virou a chave de Jacó. Ele entendeu, eu vou crescer, eu vou prosperar, né? Não podemos viver uma vida cristã sem entender e usufruir do que Deus é e o que Deus fez por nós. O que Deus fez por você. Jesus já conquistou toda a sorte de bênção para você. Você é livre para alcançar. Amém? Você é livre de toda a culpa, de toda a condenação. Amém? E, voltando para as varas. Aquelas varas que ele colocou ali, foi meio que dizer um basta. Foi uma estratégia de fé. Foi meio que dizer assim, chega, basta, eu já entendi, eu vou entrar numa nova dimensão de fé. Mudou a chave do entendimento. As varas que ele colocava, interessante, né, que a gente acha que as varas que ele colocou ali eram para as ovelhas. A gente acha que é para as ovelhas. Interessante, aquelas varas lá não era para as ovelhas. Porque as ovelhas, elas têm genética. A genética não muda porque vê outra cor. Está vendo outra cor lá, vai mudar a genética, vai mudar a cor da ovelhinha, aí a ovelhinha vai parar de ser salpicada, vai ser branquinha. Não muda a cor, não. Está pensando assim, já viu a mulher que pinta o cabelo de loiro para nascer filho de cabelo loiro, dá certo? Eu vou pintar meu cabelo de loiro. Quem sabe meu filho vai nascer loiro.
É mais ou menos isso que Jacó fez. Ele pôs as varinhas lá, falando, agora vai nascer salpicado, vai nascer malhado. Não funciona, gente, tem a genética, não vai dar certo. Mas então o que mudou? O que mudou, meu querido, foi a estratégia que ele usou, vinda de Deus, para exteriorizar, para exercer a sua fé. Interessante que Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa atitude. Fala comigo, Deus não responde à minha necessidade. Muitas vezes a gente fica clamando, Deus faz na minha vida, está faltando tudo. Não, queridos, Deus nunca agiu por isso. Quando Deus agiu na vida da viúva de Sarepta, não foi porque ela ia morrer de fome. Deus agiu na vida dela não por causa da necessidade. Deus agiu na vida dela por causa da atitude dela. Porque se ela não tivesse tido a atitude de entregar para o profeta, de obedecer, de semear na vida de Elias, ela ia morrer de fome, ia acabar morrendo de fome, a necessidade ia continuar. Então diga comigo, Deus faz, Deus responde à minha atitude. Amém? Não é a minha necessidade, mas a minha semente. Fala comigo, semente. Colocou as varas e creu que Deus podia mudar a sua sorte. Ou seja, saiu do lugar da culpa e percebeu que algo precisava ser mudado. E não tinha a ver mais com o lugar. Jacó queria ir embora de lá. Ele falou, eu não quero mais ficar aqui, deixa eu ir embora. Ele achava que o problema estava no lugar, mas não era. O problema está na nossa atitude de fé, na nossa ousadia. Ele entendeu que nós precisamos trabalhar como Deus trabalha. Olha, aprenda uma coisa que eu aprendi. Deus faz o que nós não podemos fazer. Fala comigo, Deus faz o que nós não podemos fazer. Mas Deus não faz. De novo, mas Deus não faz aquilo que você pode fazer. Entendeu ou não? Quando Deus foi para ressuscitar Lázaro, Deus chegou diante do túmulo de Lázaro. E naquela época o túmulo não era igual agora, era sempre assim numa caverna, num rochedo, num buraco, e fazia ali a escavação, e punha uma pedra pesada por cima. E quando Jesus chegou lá, Jesus olhou aquela pedra sobre o túmulo, uma rocha, e Jesus podia dizer, anjo, arranca essa rocha. Anjo, com um sopro, faz essa rocha rolar. Mas Jesus, ele chegou lá, olhou e disse, deu a ordem, remova a pedra. Jesus ordenou que removesse a pedra. Ele não fez porque estava ensinando uma grande lição. Os homens, cabiam a eles remover a pedra. E a Jesus, cabia a ele ressuscitar Lázaro. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Eu não ressuscito. Eu não consigo fazer o que Deus faz. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai ressuscitar dentre os mortos. Deus vai fazer proezas de poder e maravilhas. Mas Jesus, ele diz, remove a pedra. Tem coisas, queridos, que somos nós. O seu sucesso não depende, né? Muitas vezes, porque você é bonzinho, né? Ah, Deus vai fazer porque eu sou bonzinho. Ah, Deus vai fazer porque eu sou talentoso. Não, Deus vai fazer porque você tem uma atitude de fé. Você recebe, diz amém? Amém. As coisas acontecem quando as atitudes são corretas diante de Deus. Vou te deixar só mais um salmo para a gente fechar aqui. Vai lá no Salmo 68. Salmo 68. Olha que versículo tremendo. Versículo 28. 28. Diz a Bíblia aqui, ó, o teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Tem outra versão, vamos lá, ó. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus,
o que já realizastes por nós. Fala comigo, confirma, ó Deus, o que já realizastes. Fala comigo, o que já fizestes para nós. Oh, aleluia. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus? Aleluia. Deus vai te dar força, Deus vai te fortalecer, e Ele vai te fortalecer em tudo aquilo que Ele já fez por você. Fortalece o que já fizeste para nós. Deus está dizendo que Ele já fez. Você recebe, diz amém? Aquilo que ainda não aconteceu, aquilo ainda que não apareceu, aquilo ainda que você não conquistou, Deus já fez. Confirma tudo aquilo que já fizestes, e nos dê força para isso, nos fortaleça para isso, amém? Essa palavra força no hebraico é os, com acento no O e Z. Deus é aquele que transmite. Levanta sua mão direita aí agora e recebe. Deus está transmitindo na tua vida ousadia, poder e força, para que tudo que fizer seja bem sucedido. Você será bem sucedido em tudo o que fizer, porque Deus transfere essa ousadia e força e poder para a tua vida. Em nome de Jesus, você celebra o nosso Deus. Então, queridos, as varas que Jacó usou para você para mim é hoje. Deus pode mudar a minha sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Você está dizendo um basta. Eu estou vivendo uma vida de muito trabalho, pouco recurso, pouco resultado, está difícil, está apertado, é muito peso, muita opressão. Diga comigo hoje em nome de Jesus, basta. Diga hoje em nome de Jesus, chega. Diga hoje em nome de Jesus, basta. Fala comigo, eu recebo do céu as estratégias, o milagre que vai mudar a minha sorte. Em nome de Jesus. Você celebra o Senhor bem forte? Amém? Diga para o seu irmão assim, não importa se a sua fé ainda é pequena. Quem sente que tem uma fé pequena aí, Não é? A gente sente. De repente você está falando assim, mas o dia que eu for igual o bispo Jairo, bispo Dejane, bispo Giovanni Raquel, pastor Diego, pastora Denise, aí eu vou conseguir, olha a fé deles, olha o tamanho da fé. Mas a minha fé hoje é muito pequena. Mas Jesus, ele disse, em verdade vos tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Posso ouvir um amém? Nada será impossível. Basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus, ele fala assim, mas você tem que dizer. Tem gente que olha para o monte. Jesus falou que não é para você olhar. Resolve olhar? Tem gente que fica reclamando com o monte. Esse monte está atrapalhando minha vida. Oh Deus, por que o Senhor colocou esse monte na minha vida? Não adianta reclamar. Não adianta ficar implorando, oh Deus. Não adianta ficar olhando, não adianta ficar sentindo. Tem muitas pessoas que ficam sentindo. Eu estou sentindo tanto, porque esse monte está aqui, e isso está me causando um sentimento tão ruim. E eu quero te dizer, meu querido, olha, que Jesus, ele disse, você não vai sentir, você não vai olhar, você não vai reclamar, você vai dizer. Diga comigo, dizer. Fala comigo, você vai profetizar. Meu nome é Leila e em outubro do ano passado eu fui no Revisão de Vidas
minha vida foi transformada. E quando eu voltei da revisão de vidas, minha família ainda não estava na presença de Deus. E eu vendo minha família, eu falei assim, não, Deus, eu não aceito só eu estar na tua presença. Eu quero que a minha família viva o que eu estou vivendo na tua presença. E aí eu comecei a trabalhar, né, jejuar, orar, para ganhar minha família para Jesus. E fui ganhando aos poucos, né, minha família toda indo para revisão. E minha líder até brinca comigo que minha mãe é a cereja do bolo, né, a cereja do bolo. Faltava só ela para estar na revisão. E hoje eu tive o privilégio de levar ela na revisão. Fui acompanhar ela como apoio. Então, você que foi no revisão, ou você que foi no revisão, que sua família ainda não está na presença de Deus, ou você também que já foi e sua família ainda não está, persevere, tenha fé, vai até o fim. Porque um dia você vai colher o fruto que eu estou colhendo hoje. E eu quero chamar minha mãe, que foi na revisão hoje, a minha irmã, a Luana, também foi, Lucas, Letícia, meu pai, todo mundo aqui. Meu primo, meu cunhado, todo mundo. Ai, 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 ai. Então, gente, essa é a minha família que eu tive o privilégio de acompanhar na revisão de vidas. Hoje está todo mundo na presença de Deus, mas foi através de noites sem dormir, de orar, de perseverar, e eu não desisti. Então você que ainda não levou sua família, não desista, que você ainda também vai conseguir, sua família toda vai estar na presença de Deus. Jesus é demais.